Como que funciona a parte da precificação? Então, muitas as dúvidas da maioria dos meus mentorados, dos meus clientes da mentoria, é como que eu precifico o produto? Como que eu precifico? Como é que faz? Eu não sei fazer, tenho dúvida, eu aprendi de tal forma, eu aprendi de um jeito diferente. Um dia alguém me falou que tem que multiplicar vezes 2, um dia alguém me falou que tem que multiplicar vezes 3, outros me falaram que tem que pegar o produto vezes 100, 100%, mais 100%, outros falam, mas pega o valor da concorrência e faz o preço parecido com o dele, que você não tem erro, e continua vendendo assim. Então, aqui eu vou explicar para vocês que não é bem assim que funcionam as coisas. Na hora de precificar, se você estiver fazendo alguns cálculos de forma errada, você pode estar tendo prejuízo no seu negócio. Então, aqui eu vou explicar para vocês exatamente o passo a passo de como você vai precificar de forma correta. Tá, vamos lá. Então, como precificar o meu produto? Uma pergunta aí que indaga muito os clientes. Vamos só aqui. Aí. Vamos lá. Então, contra números não há argumentos. É uma frase que eu utilizo muito com os meus clientes, que a gente sempre fala assim, mas minha lucratividade é tanto, mas meu financeiro está dando tanto. Não sei, temos que ver os números dele, temos que precificar ele corretamente, ver o que está acontecendo com o seu negócio, para ver se está precificado corretamente, se você está tendo lucratividade, porque os números que vão dizer para você, se você realmente está tendo lucro ou não no produto que você está vendendo ou no serviço que você está vendendo. Então, muitas vezes, como eu falei, os empreendedores não aprenderam como se faz a precificação, têm muitas dúvidas e acreditam naquilo que as pessoas passam para eles de como precificar. Então, não é assim dessa forma que funciona, tá legal? Então, alguns tipos, antes de a gente iniciar a parte da precificação, tem alguns conceitos, algumas coisas que você precisa saber antes de você precificar. Então, se você não sabe, temos que explicar para vocês a forma correta de achar alguns termos aí para vocês entenderem antes de precificar. E um dos primeiros pontos é alguns tipos de custos. Então, quais são os tipos de custos que a gente tem? São os custos fixos. O que é custo fixo? Então, muitos empreendedores, mas o que é custo fixo, o que é custo variável, o que é cada coisa disso daí, como que funciona, o que é isso? Então, o custo fixo nada mais é que aquele gasto que existe todo mês no seu negócio. Independente se a quantidade de vendas aumentou ou não. Então, indiferente se você fatura 50 mil, se você vai faturar 100 mil, vai faturar 70 mil, vai faturar 80 mil, 50, 30, 20 mil, indiferente do faturamento que você tiver, o teu custo fixo vai estar lá para você pagar todo mês. Por exemplo, conta de luz, seu prolabore, seus custos que você tem de aluguel, luz, água, internet, um valor que você direcionou para marketing. Então, esses são os custos fixos que você tem no teu negócio. Então, antes de a gente começar a precificar, nós temos que destrinchar alguns custos dentro do seu negócio. Não deixar todos eles agrupados, porque senão você não vai conseguir identificar a fórmula correta de precificar. Outro custo que a gente tem aqui também é os custos variáveis. E o que são esses custos variáveis, Anderson? Os custos variáveis é o contrário do fixo. O custo variável é aquele que sofre alterações em curto prazo, geralmente relacionado a alguma variação da produção de vendas. Por exemplo, a mercadoria que você compra. A mercadoria que você compra, ela vai ter uma variação de acordo com o que você fatura. Então, quanto mais eu faturar, mais custos variáveis eu tenho. Por exemplo, então, os impostos são os custos variáveis, a mercadoria que você compra são custos variáveis. Então, ela vai sofrer sempre alterações quando você vai faturando. Se eu faturar 50 mil, ela vai ter um valor de custo variável. Se eu faturar 70 mil, o custo variável vai aumentar. Por quê? Porque eu preciso de mais mercadoria para manter no meu estoque, eu preciso de mais mercadorias para você beneficiar algum produto para você vender. Então, o custo variável vai subir. E também o teu imposto vai subir, ou comissões também vai subir de acordo com o teu faturamento. Quanto mais você faturar, maior os seus custos variáveis. Outros custos, então, os custos totais. O que é isso? É a soma de custos fixos e custos variáveis. Então, é a soma depois desses dois custos. Então, eu preciso saber primeiro quanto que é meu custo variável, quanto que é meu custo fixo, para daí sim ter o meu custo total. Então, o que acontece em muitos empreendedores
Vamos escrevendo aqui se acontece isso com você também. O que acontece muitas vezes é que eles têm tudo misturado, tudo no mesmo lugar. Não importa se é custo fixo ou custo variável, então muitas vezes eles nem sabem o que é custo fixo e nem sabem o que é custo variável. Ele simplesmente paga os boletos, paga as contas dele e não tem nem noção do que é custo fixo e o que é custo variável. Então, se você não souber isso, você não consegue precificar de forma correta o teu produto ou serviço. Então, isso é uma tendência, o que você tem como base em maioria dos empreendedores, em não separar. E isso entra também sobre o Prolabore. Então, muitos empreendedores não têm o Prolabore definido. Então, não tem um custo, né, dentro do custo fixo lá que é o Prolabore, não está estipulado. Então, fica um desafio para você entender o que é o teu Prolabore ou não. Então, um dos pontos, dos aspectos que você precisa também definir é o teu Prolabore. Quanto você pretende ganhar para você exercer a função dentro do seu negócio. Porque o empreendedor tem que entender uma coisa, que o Prolabore é o valor que ele pagaria para um empregado exercer, ou um funcionário, né, exercer a mesma função que ele está exercendo na empresa. Então, se você é um empreendedor, está na área administrativa do negócio, o seu Prolabore deve ser o mesmo valor que você pagaria para alguém fazer essa função que você está fazendo. Não é o Prolabore não funciona dessa forma. Quanto mais eu faturo, mais aumenta o Prolabore. Não é assim que funciona. Então, tem muitos empreendedores que não têm nem essa base de quanto que é o seu Prolabore ou quanto que é o seu custo de vida pessoal e ele acaba gastando mais do que deve, indevidamente. Então, ele começa a pegar dinheiro da empresa e começa a gastar no seu custo de vida pessoal e acaba tendo problemas financeiros. Por quê? Porque não tem controlado esses números, não tem controlado esses valores. Então, um dos pontos bem importantes é separar o seu custo fixo, separar o seu custo variável e estipular um Prolabore para você. Custos diretos. Custos aplicados diretamente no produto, mão de obra e matéria-prima. Então, são os custos diretos no seu negócio, então, que são, né, atrelados ao seu produto. Mão de obra que está exercendo a função, tipo uma pessoa que fabrica um bolo, né? A doceira lá. Então, é o custo da mão de obra dela lá dentro. A matéria-prima que você compra para você exercer o teu produto, fabricar teu produto, também está atrelado à matéria-prima. Os custos indiretos, custos que não são rateados no processo de produção, energia, elétrica, água, você não consegue mensurar, então eles são rateados dentro da produção. Então você não consegue ter, a energia ela é um custo fixo, você paga todo mês, mas ela tem variação de acordo com o que você vai fazendo, né, a produção que você tem, ou serão, hora extra que você faz, ou alguma máquina que você ligou, ou X máquina, ou Y máquina que gasta mais energia, então ela vai ter uma variação. Inverno, liguei ar-condicionado, vai ter um custo maior, mas não deixa de ser um custo fixo, mas ele tem a variação no seu valor. Então, por que saber os custos é importante? Então, pessoal, se vocês têm algum empreendedor aí que vocês conhecem, né, convidem para a nossa live de hoje para também ter esse conhecimento aí que é muito rico e muito importante para você ter lucratividade no seu negócio. Tá legal? Então, por que saber os custos fixos é tão importante? Para poder fazer corretamente a precificação do seu produto ou serviço. Então, tudo vai em contra aos custos fixos, custos variáveis, para você fazer o quê? A precificação correta do seu produto. Você não consegue precificar se você não saber os seus números. Não é aquela conta de padaria que eu vou explicar para vocês, que é pega um valor ilusório, coloca um valor em cima e sai vendendo. Não é assim que funciona. Então, precisa saber exatamente quais são os seus custos fixos, quais são os seus custos variáveis, para que você consiga precificar seu produto. Então, vou lançar uma perguntinha para vocês aí. Me respondam. Vocês sabiam o que são custos fixos e o que são custos variáveis e que eles impactam diretamente no seu produto ou na precificação do seu produto e na sua lucratividade? Me responde aí no direct aí, se quiser também, se você sabia disso ou não.